Meus irmãos, graça e paz a todos vocês, que o Deus Todo-Poderoso o renove com a sua bênção cuidadosa. Quero fazer a leitura do Salmo 93. As Escrituras dizem assim: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou um mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Deus, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Amém. Nós vamos orar, depois nós vamos cantar o hino 13 do Inário Novo Cântico, contemplação, e voltamos para estudar a palavra do Senhor. Senhor, exaltado é o teu nome sobre toda a terra. Exaltado é o seu nome sobre tudo aquilo que o Senhor, maravilhosamente, pela tua vontade e pela tua palavra, criou. Exaltado, Pai, é o teu nome, porque continua no teu trono santo, na distinção da sua criação, governando tudo aquilo que o Senhor criou. Louvado seja o teu nome, porque fazemos parte dessa criação. E louvado seja o Senhor, porque fazemos parte da nova criação em Cristo Jesus. Nos abençoe, Pai, na caminhada desta manhã, estudando tua palavra. Que a Deus traga a ela edificação para as nossas vidas. Nos ilumine. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar, nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente do Sinai, são figuras dessa glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. Amém. Meus irmãos, nas últimas semanas, nos domingos pela manhã, nós estudamos o livro de Daniel, demos uma caminhada nele, uma visão panorâmica do livro. E a mensagem do livro de Daniel nos ensina que Deus, ele é Senhor soberano sobre todas as coisas. Senhor absoluto sobre tudo.
E, meus irmãos, nós vamos caminhar um pouco sobre os dois livros de Samuel, primeira e segunda Samuel. E vamos olhar para esse livro e ver que no livro de Samuel, nesses dois livros, Deus não apenas se apresenta ali como o soberano sobre tudo, mas como o supremo governador, como o supremo senhor, e o seu senhorio se apresenta sobre a vida do seu povo, sobre a conduta do seu povo, apesar de mudanças de governo no sentido humano, a relação de governo de Deus sobre o seu povo nunca mudou, mesmo quando em momentos foi alterada pelo comportamento que o seu povo viveu, o seu povo teve para com ele, o Senhor. Primeiro e segunda Samuel. Vamos caminhar um pouco dentro da história que nos conduz até este momento. Meus irmãos, o início que temos do povo de Israel dentro da terra de Canaã, ele tem o seu início lá atrás, no capítulo 12 do livro de Gênesis, olhando as escrituras e olhando a sequência dos livros da lei, e nós observamos Deus chamando a Abraão, ainda Abrão, e fazendo a ele uma promessa, a promessa de que dele faria uma grande nação, e que o povo seria o seu povo, essa grande nação seria nação de Deus, e Deus seria o Senhor desta nação. Deus estava deixando evidente ali uma aliança firmemente contraída, uma aliança inquebrável no sentido da sua existência. E que nesta aliança Deus prometia ser o Senhor cuidador desse povo. Não acontece o cumprir da promessa em Abrão, que teve o seu nome mudado para Abraão. Não acontece na vida do seu filho Isaque. E diretamente não acontece na vida do seu filho Jacó, mas através de um dos seus descendentes. Jacó teve 12 filhos e José era o filho que tinha certa predileção por parte de Jacó. E há uma história que mostra que Deus, olhando para as Escrituras, nós vemos revelando a José que ele seria o grande instrumento do Senhor para uma obra que era grandiosa, e essa obra grandiosa tinha propósito no que for estabelecido em Abraão. Ele tem 2 sonhos, e esses sonhos são revelação do próprio Deus, onde 12 pedaços de madeira estariam se curvando diante de um deles, e 2 maiores, 11 e um outro central, a mesma coisa acontecendo com estrelas, e todas, inclusive essa maior, se curvando diante de uma pequena. Ficou claro para os irmãos e para o pai de José que estava dizendo que o sonho afirmava que eles estariam se curvando diante dele. Isso provoca a ira dos irmãos, ele é vendido primeiro a uma tentativa de morte, Rubem o livra, e ele acaba sendo vendido para mercadores, e esses mercadores o vendem para Potifar, que era o chefe da guarda no Egito. E a história vai se desenrolando, e Deus continua agindo na vida de José, apesar das dificuldades que ele enfrenta, e ele acaba se tornando o vice-rei do Egito. Acima dele somente Faraó. E desta forma, com o abençoar de Deus, ele se torna o instrumento. Quando tem os sonhos de 7 vacas gordas e 7 vacas magras, mostrando 7 períodos de fartura, seguidos de 7 períodos ou 7 anos de escassez. José, então, tendo por parte do rei a confiança de administrar essa situação, ele coloca então os celeiros do Egito completamente cheios e abarrotados, e agora os povos teriam que vir para lá.
os seus irmãos vão até lá e, no meio de uma situação toda que ele criou, ele se dá a conhecer aos irmãos que o temem, ele afirma aos irmãos que o fato de tudo isso ter acontecido tinha o ato providencial de Deus. Seu pai é trazido, a família é trazida e todos passam a viver no Egito debaixo da sua proteção. Meus irmãos, 400 anos se passaram. Aquela pequena família, ela vai se multiplicando de tal forma que ela se torna maior do que o próprio povo do Egito. Nessa situação, nós observamos que havia um risco. O risco dos hebreus, o risco dos judeus se levantarem contra o próprio Egito. Eles estavam agora vivendo uma situação em que Faraó já não se agradava tanto de cada um deles, dos seus descendentes, porque o Faraó já havia vivido uma série de sucessões de liderança. É aí, meus irmãos, que nós temos Moisés entrando em cena. Um homem que nasce no Egito, que vive o cuidado de Deus para com ele, que é obrigado a ir para o deserto. 40 anos depois, nós vamos ver que ele é trazido de volta, e com isso, já 80 anos de idade ele tinha. Ele é o homem chamado por Deus para livrar o povo, agora um povo, do Egito e conduzi-lo até a terra prometida. Conduzir esse povo até a terra de Canaã, a Palestina do Velho Testamento. Irmãos, 40 anos de deserto, muitas coisas aconteceram. Um povo que recebe de Deus toda a instrução através da lei, que recebe direção para caminhar dentro do deserto, para caminhar e realizar o que teria que realizar na entrada da terra de Canaã. E, meus irmãos, um povo que, durante a sua caminhada no deserto, endureceu o seu coração, blasfemou, desacreditou de Deus, idolatrou e pereceu. Josué e Caleb são os únicos dois que entram pela terra de Canaã. E Moisés, até mesmo Moisés, por ter desobedecido ao Senhor, o Senhor lhe permite ver a terra, mas não entra nela. E antes de passar o limite de uma terra para outra, o Rio Jordão, ele morre e é sepultado. Agora, um grande líder assume a liderança. Deus coloca nas mãos de Josué a responsabilidade de conduzir esse povo. E Deus é muito claro com Josué. Ele diz: assim como fui com Moisés, eu vou ser com você. Tenha coragem. Seja corajoso. Não para as batalhas, mas para não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, e fazer tudo aquilo como Moisés havia ensinado, tendo recebido do Senhor diretamente toda a verdade. A coragem de Josué seria uma coragem para preservar a aliança e os termos da aliança. As ordens dadas por Deus eram para entrar na terra de Canaã e conquistar completamente toda essa terra, destruir todos os inimigos que estavam lá, se ocupar dessa terra e não se misturar com aqueles povos que ali viviam. Meus irmãos, enquanto Josué estava vivo, os valores da lei de Deus, a vontade e a verdade de Deus foram preservados. Com a morte de Josué, toda uma relação de moralidade, de imoralidade começa a se instalar, de idolatria, de desobediência, e começa um ciclo difícil para a vida do povo de Deus. Começa então, meus irmãos, com a morte de Moisés, um período em que juízes passaram a ter liderança sobre o povo de Israel. Esses juízes eram homens que, levantados por Deus, estariam defendendo militarmente
o povo do jugo dos outros povos que estavam ali à sua volta. E, meus irmãos, interessantemente, um ciclo se repete por 7 vezes dentro desse período. O povo estava caminhando em desobediência. Deus chamou a sua atenção, o alertou. O povo não desobedeceu. Deus o entrega nas mãos de povos inimigos. Eles passam a ser escravizados por esses povos. Eles se arrependem. Deus levanta então um desses juízes. Esse juiz então vem contra esse povo que havia escravizado o povo de Israel, o liberta. Povo arrependido, tudo bem. Não demora muito e o povo vai se esquecendo de Deus, da sua grandiosidade, dos seus benefícios, da sua aliança. Começa a cair em imoralidade, idolatria, e começa a caminhar para uma vida completamente desregrada no que diz respeito à vontade, à verdade e à aliança de Deus. É advertido. É disciplinado, sendo levado para o cativeiro mais uma vez. Vive um tempo de cativeiro. Arrependem-se. Deus levanta um juiz libertador e assim por 7 vezes acontece. No final, meus irmãos, desse período, nós temos um sacerdote que vem se destacar. O sacerdote Eli, que tinha filhos que as escrituras dizem não eram boa coisa. Deus então chama a atenção de Eli através de um ainda bem jovem que fora criado ali dentro da vida da liderança do sacerdote, daquele grande juiz. E, meus irmãos, esse jovem, Samuel, passa a ter a sucessão do governo sobre o povo do Senhor, porque esses juízes não só eram libertadores, mas organizavam a vida do povo e julgavam as causas que eram necessárias. E agora, meus irmãos, nós temos Samuel começando uma nova situação e um novo momento. Nós vamos estudar um pouco 1ª e 2ª Samuel e ver a transição do período de juízes, da liderança dos juízes para o período da monarquia, caminhando até Davi no segundo livro de Samuel. Meus irmãos, nós temos 3 livros no Velho Testamento que vêm em sequência, em pares. 1ª e 2ª Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. Aqui está 3, desconsiderem, vejam como 1º e 2º Crônicas. 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Rei, 1º e 2º Crônicas, originalmente eles formavam um livro só, era uma única obra. Depois ele passou a ser desmembrado. Isso significa que eles têm um conteúdo que continua de um livro para o outro, de 1ª para 2ª Samuel, 1ª Reis para 2ª Reis, 1ª Crônicas para 2ª Crônicas. Originalmente era uma única obra. E esses livros, eles trazem, meus irmãos, a narrativa da história do povo de Israel, a partir desse momento que eu disse a vocês, da entrada do povo de Deus na terra de Canaã, e vai até o cativeiro babilônico, e vai até aquele momento quando Nabucodonosor invade o território de Judá e leva o povo judeu cativo para a Babilônia. Isso vai do 12º século ao 6º século antes de Cristo. Aqui nós vamos ver o início da monarquia e como a monarquia se desenvolveu dentro do Estado que deveria ser teocrático de Israel. Nós vamos encontrar, meus irmãos, aqui muitos personagens.
São personagens que nós vamos nos lembrar, nos marcam muitos, apesar de termos aqui também alguns personagens que são anônimos. Nós vamos encontrar aqui Samuel, Saul, Davi. Aqui temos uma espinha dorsal desse. E eles envolvem, irmãos, de forma muito unida o contexto histórico dos acontecimentos do primeiro e do segundo livro de Samuel. Então, a partir deles, nós vamos observar que os livros de Samuel, eles vão mostrar de maneira muito especial a ação de Deus trabalhando, a ação de Deus tratando, a ação de Deus agindo para que o povo tivesse uma melhora. E isso, meus irmãos, ele vai trabalhar e vai tratar na vida dos reis de Israel, do povo de Israel, vai tratar daqueles que ele estava estabelecendo uma relação própria de cuidado por ser o Deus deles. Deus estava trabalhando, polindo, lapidando a vida do seu próprio povo. Tito 2,14 nos diz o seguinte: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Era o que Deus estava fazendo sobre o Estado de Israel, sobre o povo de Israel, sobre o seu povo, naquele momento, quando vivia uma situação difícil, uma situação delicada, aqueles 300 anos em que os juízes estiveram sobre Israel e estiveram sobre Israel numa situação de grande desobediência. Deus estava ali tratando daqueles que ele escolheu, quem ele muito amava. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Já no Velho Testamento, nós temos essa ação de Deus acontecendo. A mesma ação que acontece conosco no presente. Deus continua tratando de cada um de nós e do nosso coração. Então, nós vamos observar que o propósito desses dois livros, que compõem uma única obra, é de mostrar para nós, trazer a nós a conhecimento um momento muito particular da história do povo de Israel. O estabelecimento e a caminhada da monarquia dentro do que nós chamamos de reino ainda unido. Israel está vivendo desorganização social e ela era muito grande. São esses 300 anos que eu disse, depois da morte de Josué, até, meus irmãos, o estabelecimento da monarquia em Israel. A palavra de Deus, ela nos diz que a situação estava muito complicada dentro da vivência do povo de Deus. Juízes 21, 25 diz o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. É evidente que o livro de Juízes, ele é escrito olhando para a história, aquilo que havia acontecido. Então Deus está trazendo inspiração para que o seu autor registrasse com fidelidade os fatos. Então, é um período anterior à monarquia. E nesse período anterior à monarquia, nesse período de juízes, meus irmãos, as escrituras dizem que cada um fazia o que achava correto. É evidente, se não há quem lidere, todos se tornam líderes de si mesmo e dos grupos que estão à sua volta. E essa liderança, meus irmãos, ela conflita, ela choca e ela, no caso do povo de Deus, levou à imoralidade, à idolatria, a uma desorganização social que trouxe grande prejuízo para o povo de Deus. Esses dois livros, eles foram escritos entre 1100 a.C. a 970 antes do nascimento de Jesus. E ali nós temos
o grande personagem inicial, que é Samuel, um juiz que nasceu num lugar extremamente complicado. Ele nasceu em Siló. E em Siló, a imoralidade era muito grande, a idolatria tinha predomínio. Os pecados que aconteciam ali dentro, meus irmãos, dominavam todo o povo. Era uma cidade, era um local, meus irmãos, com certeza que desagradava profundamente ao próprio Deus. E de lá vem esse homem do Senhor. 1 Samuel 7,3 diz assim: Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Nós lembramos bem que os filisteus estavam oprimindo o povo de Israel. E, meus irmãos, o que Samuel diz? Tira do meio de vocês esses deuses. Acabem no meio de vocês com essa idolatria que só leva ao desagrado do próprio Deus. Como eu disse, os filhos do sacerdote Eli, eles estavam envolvidos nas práticas que poderíamos chamar de práticas profundamente desrespeitosas. Eram pessoas, meus irmãos, que faziam de tudo para ganhar dinheiro, para ter benefício, faziam de tudo para levar vantagem. E eram pessoas promíscuas. Nesse tempo, Eli tinha responsabilidade sacerdotal sobre o povo. E o que aconteceu com Eli? Eli deixa-se levar pelos seus filhos. Isso faz com que os seus filhos tornassem-se mais importantes do que a pessoa do próprio Deus. Isso trouxe consequência, evidentemente, e as Escrituras nos dizem, quando Deus então fala com Samuel e o chama no meio da noite, ele diz que não haveria perdão para aquela situação que eles estavam vivendo. Não que Deus não perdoasse, mas que o juízo já estava estabelecido. Eli não disciplinou seus filhos como precisaria fazer, como precisaria acontecer, e tendo consciência de todos os pecados que eles estavam praticando, ele simplesmente fez de conta que tudo deveria caminhar normalmente. Olha o que diz o verso 29 do capítulo 2 de 1 Samuel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo Israel? Deus passou a ter segundo plano na vida de Eli e os seus filhos, o primeiro plano. Meus irmãos, esse pano de fundo que trouxemos até agora mostra o declínio espiritual que Israel estava vivendo. Mostra como tinha estagnado a vida espiritual desse povo, como ela estava estragada. Consequências, elas foram doídas e foram terríveis. E, meus irmãos, podemos dizer que, em muitos aspectos, elas se tornaram sem reparação. O que isso levou? Levou a uma religiosidade aparente. Significa, parece uma pessoa verdadeiramente ligada com o Senhor, mas era só casca, só aparência. Uma espiritualidade, meus irmãos, que era superficial. Um sacerdócio que não tinha, de fato, compromisso com Deus. Eles não estavam comprometidos com o Senhor. Eram
sacerdotes que estavam mais propensos a beneficiar aqueles que tinham maior poder e maior autoridade do que o próprio Deus. Verso 22 e 23 do capítulo 2 de 1 Samuel. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Era a vida do sacerdote, a vida dos seus filhos. Isso representava, em grande parte, a forma como Israel estava vivendo. E nós vamos observar que, nós vamos estudar um pouquinho mais, Samuel era um líder extremamente zeloso na sua relação com Deus e no seu cuidado com as pessoas. Ele era líder de Israel. E como líder de Israel, ele se preocupava muito no relacionamento do povo de Deus com o Senhor, com o seu Senhor. Quando chega aquele momento em que Israel chega a ele e diz que eles queriam um rei à semelhança das outras nações, Samuel, ele é sincero, ele é reto, quando ele vem e exerce o seu papel de sacerdote diante do povo e diante de Deus. Olha o que acontece. Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a voz em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o vosso rei à vossa frente. Já envelheci, estou cheio de câncer, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? E vou-lo restituirei. Então responderam: Em nada defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: O Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é, hoje, testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Esse grande líder pede ao povo que não se esquecessem de tudo aquilo que Deus já havia feito por eles. Porque Deus, mesmo nos momentos em que eles foram extremamente rebeldes, Deus continuou agindo na vida daquelas pessoas, individualmente, e daquelas pessoas como nação. Eles estavam, meus irmãos, agindo contra Deus, e Deus estava agindo a favor deles. Então somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas ele fez. Não nos esquecemos da grandiosidade do nosso Deus, meus irmãos. É um compromisso que temos, um compromisso de vida, um compromisso dentro do nosso próprio coração. Porque Deus tem sido maravilhoso, Deus tem sido rico, Deus tem sido renovador em nossa vida, mesmo quando nós pisamos na bola com Ele. Nós só vamos fazer menção aqui, por enquanto, mas nós vamos observar que o livro de 2 Samuel, no capítulo 7, vai mostrar para nós, de maneira profética, o estabelecimento da dinastia de Davi.
E essa dinastia, ela não surge por acaso, ela surge com uma determinação de Deus. E a sucessão de reis em Israel foi uma sucessão de altos e baixos. Aliás, mais baixos do que altos. A desobediência acabou levando o povo a ser escravo dos outros povos por muitas vezes. Vimos isso lá atrás, no período de Juízes. E isso vai acontecer também posteriormente. Nós vemos isso na vida de dois reis, por exemplo, Joaquim e Zedequias. Segundo a Reis 17:12 diz: E serviram os ídolos dos quais o Senhor tinha lhe dito: Não fareis essas coisas. Vazou os olhos a Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para o levar à Babilônia. O problema todo está na quebra da aliança, meus irmãos. E isso aconteceu muitas vezes dentro do período em que a monarquia estava estabelecida em Israel. Toda vez, a consequência foi muito difícil para o povo de Deus, para o povo de Israel. E nós vamos observar que o grande divisor de águas aqui é o profeta e sacerdote Samuel, juiz Samuel. Nós observamos que aqui está o antes e o depois. O antes de Samuel e o depois de Samuel. Nunca nos esqueçamos que a crise espiritual ela estava instalada dentro do Estado de Israel. Quando Samuel nasce, depois nós vamos ver isso no começo do primeiro livro de Samuel, com Ana e Eucana, o povo estava passando por um momento terrível, como eu disse, o final do período, aqueles 300 anos entre o final da vida de Josué e o estabelecimento da monarquia em Saul, foi um momento, meus irmãos, em que o povo estava numa crise espiritual que poderíamos chamar de sem precedente. Samuel não teria um trabalho fácil, não. Seria difícil o trabalho que ele teria que realizar. E aqui nós temos, então, divisor de águas. Samuel, ele é o ponto de transição entre o período de juízes e o período monárquico dentro do Estado de Israel. Samuel foi profeta, foi juiz e foi sacerdote. Aquele escolhido de Deus para ser o seu porta-voz, para ser a sua voz diante do seu povo, diante do povo do Senhor. Ele exerce a função de profeta, de juiz, sacerdote. Ele faz isso. E Deus o escolhe para ser juiz, ele escolhe para ser o representante de Israel diante do próprio Deus, onde ele exerce a função sacerdotal. Quando nós observamos a instituição da monarquia em Israel, nós vamos ver o fechamento do período de juízes. E Samuel, então, é o último desses juízes. Ele fecha esse ciclo. E aqui, meus irmãos, nós observamos uma coisa que é importante. O período monárquico, ele foi, de maneira muito forte, envolvido pela ação de Deus através dos profetas que foram levantados. E a base do sistema profético que acontece dentro do período da monarquia começa com Samuel. Samuel é a primeira voz de Deus a agir profeticamente contra o povo. E essa base, a maneira como tudo passa a acontecer, vai se tornar, meus irmãos, a maneira como Deus vai agir, como Deus vai tratar e trabalhar a vida do seu povo. Essa base que Samuel lança acaba se tornando um modelo, meus irmãos, que foi herdado pelos monarcas que foram governando a Israel, governando até que
o reino caminhasse como o Reino Unido e depois, quando o reino se divide, depois do reinado de Davi, né? Davi, Salomão, e a coisa toma uma outra direção. Então, nós observamos que esse tempo, esse período que nós vamos trabalhar aqui panoramicamente, nos registra esse contexto. Nos registra, meus irmãos, o estado espiritual que estava o povo, um estado espiritual degradante depois da morte de Josué. É o segundo período difícil. O primeiro foi o tempo no deserto. Depois, as coisas tomam uma direção um pouco diferente durante o período em que Josué liderava o povo. Com a morte de Josué, 300 anos de decadência espiritual, decadência moral. E a decadência moral e social, ela vem exatamente porque a decadência espiritual aconteceu. Passaram a viver distância da vontade de Deus, do seu querer, não foram fortes e corajosos para continuar no caminho sem se desviar para a direita ou para a esquerda. 300 anos difíceis. E Deus então chama Samuel, levanta esse homem, usa esse homem como a sua boca, falando ao povo. Usa Samuel para ser a boca do povo diante dele. Usa Samuel para ser aquele que vai administrar a vida do povo dentro das causas que precisavam ser julgadas. E, meus irmãos, esse tempo em que entraram pela porta de Canaã, um dos grandes problemas que eles enfrentaram foi não terem concretizado a conquista da terra como precisaria acontecer. Moisés, ele diz que quando o povo entrasse na terra, Deus está falando através de Moisés, eles não deveriam se misturar com esse povo, não deveriam casar-se com quem estava morando lá e não se dar em casamento. Casar é uma relação dos homens casando com as mulheres e dar-se em casamento é a relação das mulheres sendo dadas em casamento aos homens daquela terra. Não era para haver mistura nenhuma, que isso caracterizaria uma infidelidade espiritual e essas mulheres, essas pessoas estariam pervertendo o coração do povo de Deus e os afastaria da comunhão com o Senhor. E isso aconteceu. Eles não deram ouvidos a Deus, se misturaram com o povo e não demorou tanto para que eles começassem a instalar dentro de Israel cultos aos deuses desses povos e práticas que foram abominadas por Deus, tendo o coração pervertido, como Deus já os advertira. Irmãos, não deram ouvidos a Deus, fizeram as coisas da sua própria maneira, e o resultado foi trágico. O resultado foi terrível para o santo povo de Deus, para o santo povo de Israel. Nós vamos, meus irmãos, dar um passeio, né, aqui nos nossos domingos pela manhã sobre a trajetória do povo do Senhor, sobre esse tempo em que o povo estava dentro da terra de Canaã e como eles viveram ali os seus altos e baixos dentro da relação de um reino dividido, unido, que caminha com as suas nuances, com as suas lutas, com as suas dificuldades, até chegarmos ao final desse período, dessa história, com o grande rei Davi. Meus irmãos, que Deus fortaleça, que Deus abençoe e que em Cristo Jesus nós sejamos renovados. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino e depois voltamos para encerrar nosso estudo dessa manhã.
sublime fé, clarão de luz, inspiração que vem da cruz. Bravos fizeram nossos pais, por ti a chamas afrontar, e tal como esses ancestrais, queremos nós também andar. Sublime fé, clarão de luz, inspiração que vem da cruz. Alto pendão, sublime fé, por ti queremos pelejar, tudo sofrendo a morte até, e firme sempre a ti honrar. Sublime fé, clarão de luz, inspiração que vem da cruz. Vamos orar, nosso Deus. Aqueles que viveram antes de nós, no passado, antes da vinda de Cristo Jesus, tornam-se para nós, Pai, inspiração. Inspiração porque foram pessoas como nós, pessoas que erraram, pessoas que se arrependeram, pessoas que voltaram ao caminho do Senhor, pessoas que nos ensinaram a seriedade da aliança que o Senhor contraiu conosco, pessoas que nos ensinaram a grandiosidade do Senhor como Deus, pessoas que nos ensinaram a seriedade da tua vontade e de como o Senhor leva a sério tudo aquilo que o Senhor nos deu a conhecer. Nos ajude a compreender, Pai, mais sobre a maneira como o Senhor estabeleceu o seu governo através de homens do passado e de como muitos deles falharam por não terem feito aquilo que deveriam fazer segundo a tua vontade. Senhor, sirva-nos abençoar na caminhada desse dia. Sirva-nos abençoar nessa semana que se inicia. Obrigado porque o Senhor tem confortado irmãos que estão entristecidos. E obrigado porque o Senhor tem alegrado a vida de muitos que têm tido pessoas melhorando, fortalecendo-se e voltando para casa dos hospitais. Obrigado, Pai. Nos guarde. Pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo seja com a sua vida, com a sua família, seja com o seu lar e se renove sobre todo o povo de Deus, agora e por todo sempre. Amém. Deus abençoe, Deus guarde, Deus renove a sua vida. Amém. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Salmo 27, 8. Davi escreveu uma frase muito significativa antes do verso 8. Ele inicia o versículo 7 suplicando a Deus, ouve, Senhor, a minha voz quando clamo.
O salmista busca não apenas ser ouvido por Deus, mas também ter um encontro face a face com Ele. Uma busca pressupõe uma procura com empenho e dedicação para que o objeto da procura seja encontrado. O texto de hoje nos mostra que Davi buscaria com toda a diligência o rosto do Senhor. Em Jeremias 29:13 temos essa perspectiva: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus deseja esse encontro com os seus filhos e por isso o primeiro passo vem do próprio Deus, que nos faz esse convite. Da mesma forma que Davi foi estimulado a buscá-lo, nós também o somos. Muitos, no entanto, não estão buscando a face do Senhor, estão buscando as suas mãos, que representam provisão e poder. Seu rosto, todavia, representa o seu caráter e corresponde ao nosso relacionamento com Ele. Se buscarmos apenas a sua mão, não veremos a sua face, mas se buscarmos a sua face, certamente conheceremos a sua mão abençoadora. Davi sabia disso, mas tinha como alvo buscar com todo o seu coração a face do Senhor. Depois ele escreveu no Salmo 34, busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Aleluia.